Olá, telespectadores do canal Remi. Estamos aqui mais uma vez para trazer hoje, o componente curricular de História. Eu sou a professora Elisa Rodrigues e espero poder contribuir com vocês nesse momento de aprendizagem. Então, o nosso tema é o que forma um povo. Nós trabalharemos um pouquinho do conceito do nomadismo até os povos sedentarizados. Compreender o processo histórico faz parte e é necessário para que nós possamos compreender e conhecer a nossa vida hoje. Quando nós estudamos história, às vezes nós, enquanto professores, escutamos de muitos alunos: por que estudar história? Qual é a necessidade de história? O estudo do componente curricular, ele é essencial para que nós possamos conhecer o nosso passado e interpretar e identificar os diferentes modos de vida, as diferentes situações que os povos e os antepassados passaram. Tá? Então, faz parte para nós conhecermos o nosso tempo. Tá? Então, para a gente poder lembrar, retomando essa questão de entender o nomadismo e a sedentarização, eu vou explicar cada um desses temas, vou trazer as características para vocês. Antes de mais nada, nós precisamos relembrar que a existência humana, ela é fundamental nesse processo de compreensão histórica da humanidade. Então, vamos relembrar que há 2 milhões de anos atrás, nós tivemos o primeiro aparecimento do gênero Homo. Como vocês podem ver aqui em tela, eu trouxe aqui, tá? Nós temos aqui uma imagem de uma linha do tempo que vai trazer aqui 3 pontos principais. O aparecimento do gênero Homo, tá? 2 momentos que nós vamos trabalhar aqui, 2 momentos desse período da pré-história, que é o Paleolítico e o Neolítico, e na sequência, a Idade dos Metais. Lembrando que quando nós trabalhamos história, nós sempre trabalhamos com uma linha do tempo, que é para a gente poder compreender a evolução, o desenvolvimento que aconteceu ao longo dos anos. Quais são as necessidades disso? Então, a gente olhando a imagem que eu mostrei para vocês em tela, qual é a necessidade efetiva do gênero humano? Quais foram essas necessidades? Então, se a gente parar para pensar um pouco, nós vamos refletir que as necessidades principais do gênero humano, do Homo sapiens, depois as suas evoluções, Homo habilis e assim por diante, é a obtenção de alimento ao longo do tempo, tá? E com isso, essas várias formas de obter o alimento, de retirada do alimento, ele trouxe conhecimentos, promoveu conhecimentos e modos de vidas distintos para cada momento da história. Então, nós relembramos aí, e aí mais uma imagem também que eu trouxe aqui em tela para vocês poderem relembrar. Aqui nós temos uma linha do tempo, como vocês podem ver. Ela está dividida em 4 momentos principais que eu trouxe, em que está a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Hoje, na nossa aula especificamente, o nosso foco é pré-história. Por que pré-história? Porque a pré-história, ela antecede o momento da criação, da escrita, quando o gênero humano, ele descobre, ele cria simbologias para comunicação. E o nosso foco é esse momento, é a pré-história. Por que, professora Elisa? Porque na pré-história, ela é marcada por 3 momentos principais, que é o momento paleolítico, o momento neolítico e a Idade dos Metais. Nesse momento da Idade dos Metais, é então que há a criação da escrita. Porém, a nossa aula, vamos lembrar do nosso tema, que é do nomadismo aos povos sedentarizados. O nosso foco em específico vai ficar aqui no Paleolítico e Neolítico. Então, podemos novamente ver aqui em tela, mais uma vez, a linha do tempo, só para a gente frisar a importância da linha do tempo quando nós estudamos história. Vejamos que nós temos um momento bem comprido do período paleolítico, tá? Lembra aqui a existência do gênero Homo, Homo sapiens, e na sequência aqui o período neolítico, que é um período mais curto, e a Idade dos Metais.
Lembra que a professora Elisa falou para vocês que esse momento todo aqui, esses 3 principais momentos, é marcado pela pré-história, tá? Na história conhecido como pré-história, que antecede o momento da escrita, tá? Aqui tem o surgimento do gênero Homo, tá? Nesse momento aqui, período paleolítico, tá? Todo esse período aqui, o surgimento, o desenvolvimento, alguns conhecimentos que eles foram adquirindo, nós vamos aprender nos próximos momentos. E aqui o momento neolítico, que é marcado pelo desenvolvimento da agricultura. Quando há, na sequência, a descoberta dos metais e, por conseguinte, a invenção da escrita. Então, vamos lembrar aqui. A pré-história antecede esse momento que é a invenção da escrita. A partir desse momento, nós entramos num outro período histórico. Então, dentro da pré-história, vamos entender um pouquinho desse nome esquisito, né? Esse tal de paleolítico, que vem a ser. Para alguns teóricos e para outros historiadores, o período paleolítico, ele é muito conhecido como o período da pedra lascada. Vamos pensar em alguém lascando uma pedra, né? Vamos imaginar isso. Por quê? Era um momento em que esse gênero humano, né, a espécie Homo sapiens, no decorrer da sua evolução, ele vai adquirindo formas diferentes. Então, são seus primeiros passos enquanto humanidade, né? O desenvolvimento da inteligência deles naquelas necessidades ainda eram mínimas, né? Então, eles viviam basicamente de caça, coleta e pesca, né? Então, tanto que eles são conhecidos por muitos livros de história e historiadores como os caçadores e coletores, porque eles apenas retiram da natureza aquilo que eles precisam, certinho? Então, esse é o período paleolítico. Nós também temos algumas informações que são importantes, que é nesse período que começa a haver a construção, a fabricação das primeiras armas. Quando nós falamos de período, pessoal, em história, nós temos que lembrar que nós estamos falando de milhares de anos dentro desse período. Não é uma coisa que acontece conforme o nosso tempo, né, atual. Então, nós temos que lembrar que foi muito tempo para que essas coisas fossem acontecendo, até do surgimento dessa espécie humana, até do desenvolvimento das suas habilidades, até que chegasse ao ponto dele fabricar as suas primeiras armas. Eu trouxe aqui em tela, vocês podem ver também, tá? A fabricação das primeiras armas, né, as pinturas rupestres, né, que são as pinturas dos desenhos nas paredes das cavernas, porque esse período é marcado onde eles habitam essas cavernas, tá? E também nesse período eles conseguem e desenvolvem a técnica de produzir o fogo. Então aqui você tem as suas primeiras armas, né, utilizando inclusive pedra, por isso do nome período da pedra lascada. Tá? Aqui uma imagem bem conhecida, tá? Que é o período aqui onde eles fazem a descoberta do fogo, é quando eles descobrem o fogo, a técnica de produzir o fogo, porém foi muitos anos para que eles pudessem manter esse fogo, né? Uma imagem da pintura rupestre, né, de alguns desenhos que eles realizavam em cavernas. Lembrando que isso também era uma forma de comunicação entre eles. A fala, como eu falei para vocês, o desenvolvimento da inteligência e algumas habilidades era pouco desenvolvida, a gente pode colocar assim. Porém, eles tinham que desenvolver algumas formas de comunicação. E por meio das pinturas rupestres, eles conseguiam desenvolver essas primeiras estratégias de comunicação entre eles e para as necessidades que surgiam. Vamos lembrar que eles tinham um estilo de vida distinto. Esse período paleolítico é marcado pelo nomadismo. Aí vamos pensar, o que vem a ser nomadismo, professora Elisa? Nós já voltamos nesse ponto, tá? Então, nós temos esse período paleolítico, certo? E na sequência nós temos o período neolítico. Esse período neolítico, que vem depois do período paleolítico, pensem que essa humanidade já está um pouco mais desenvolvida, eles já descobriram o fogo, eles já estavam desenvolvendo pinturas rupestres, eles já criavam algumas armas por meio do período da pedra lascada. Agora, nesse momento, que é o período neolítico, já é um pouquinho mais desenvolvido. É o período conhecido como o período da pedra polida. Então, essa pedra, né, ela passou a ser um pouco mais lapidada, né, ela passou a ser um pouco mais desenvolvida. Por isso que se usa essa figura de linguagem para esse momento.
Aqui, nesse período, a humanidade já começa a utilizar vários instrumentos, não só a pedra, não só as pedras, mas ossos, arpões e outros objetos que eles veem que são úteis para que eles possam retirar da natureza o que eles precisam. Vamos lembrar que a preocupação desse período histórico, desse momento, é a alimentação, é a sobrevivência. E eles já estão desenvolvendo algumas habilidades. Aqui, nesse período, eles começam a pensar nas ideias de domesticar alguns animais, tá? Aqui também, nesse período, eles desenvolvem a capacidade de abrigar-se. Eles começam a pensar, poxa, eu preciso pensar em estratégias de proteção. O abrigo é proteção, né? Além do alimento, eles também não estavam mais só preocupados em se alimentar e manter o seu sustento, mas eles também buscavam segurança. Tá? E começam então a desenvolver, aqui também tem uma das entradas da questão da cerâmica, né? Da produção artística, né? Eles começam a produzir as primeiras cerâmicas, por meio de retirada da matéria-prima de animais, começam a desenvolver alguns tecidos, e o principal, que é o que marca esse momento neolítico, que é o cultivo da terra. Eles começam a desenvolver e entender que cultivar a terra vai produzir o alimento que eles precisam. E diante disso, então, eles começam a se ficarem em uma determinada região, porque no período anterior, no nomadismo, eles saíam de uma região para outra. E quando eles se fixam na terra, começa a existir um comércio entre eles, ali troca de materiais que sejam, eu vou trocar um arpão por uma cerâmica ou por um tecido, eles já começam a fazer algumas, na verdade, na história é o primeiro momento de surgimento do comércio. E o estilo de vida, que é o que marca esse período neolítico, é a sedentarização. E agora nós vamos então entender esses nomes esquisitos aí, professora Elisa. Você falou de período paleolítico, nomadismo. E aí você falou de período neolítico, sedentarização. O que vem a ser isso? Então vamos entender um pouquinho o que é o nomadismo e o que é a sedentarização. Certinho? Então, dentro da concepção do nomadismo, o nômade é a pessoa que está sempre se mudando de um lugar para o outro. Ou seja, ele não tem uma moradia fixa. E vocês pensam que isso só acontecia lá antigamente, há 2 milhões de anos atrás? Não. Hoje, inclusive, atualmente, na Idade Contemporânea, nós temos aí relatos de populações que ainda eles têm esse estilo de vida, né? O estilo de vida do nomadismo sem moradia fixa. Lógico que hoje eles têm outras capacidades de obter a sua proteção e seu desenvolvimento, mas ainda existem culturas que têm como exercício esse estilo de vida que é o nomadismo, tá? Então vamos lembrar que nomadismo é a pessoa que está sempre se mudando de um local para o outro, tá? Certinho? Para obtenção, nesse caso, no período da pré-história, isso acontecia para obtenção de alimentação, né? Então, eles se deslocavam de uma região a outra em busca de alimentos para si e para seus animais. Então, eles não se fixavam, eles não tinham a ideia ainda, naquele momento da pré-história, essa questão de se fixar numa determinada região. Por isso que é conhecido como o período, né, o período do nômade. Então, sempre que a caça, peixe, enfim, os materiais, os recursos que eles retiravam de um determinado lugar começavam a diminuir, eles já observavam que estava diminuído e eles mudavam-se para outros lugares. Por isso que eles são conhecidos como os povos caçadores e coletores. Então, o nomadismo está vinculado ao período paleolítico como os caçadores e coletores. Lembrando que coleta é diferente de colheita, porque a coleta é apenas a retirada. Então, eles apenas caçavam e retiravam o que eles precisavam da natureza para a sua sobrevivência. Por isso, caçadores e coletores. E na sequência, né, então, após esse período paleolítico, após esse período do nomadismo, né, a evolução vai acontecendo naturalmente, o desenvolvimento de muitas habilidades vão acontecendo nesse processo das relações sociais do ser humano com o meio em que ele está vivendo. Ele começa a observar que ele não precisa mais
sair de um lugar e ir para outro sempre que um determinado recurso lhe falta. Então, ele começa a pensar em outras estratégias. Aí começa, então, o desenvolvimento, né, da inteligência. Então, na busca por alimentos, eles começaram a desenvolver a agricultura e começaram, então, também a domesticar animais. Começaram a fazer a produção do próprio alimento. Nesse período da sedentarização, que já é dentro do período neolítico, há o período da divisão do trabalho, começam a dividir os afazeres entre eles, tá? Há a existência dos primeiros grupos sociais, acha que nesse momento há o surgimento dos primeiros grupos sociais. Eles começam a pensar em estratégias de estocar o alimento. Vamos lembrar que no período anterior, no período paleolítico, o que eles faziam? Eles saíam de uma determinada região porque o alimento lhe faltava. Nesse momento, que já é o período neolítico, que é a sedentarização, eles já começam a pensar em formas e estratégias de guardar, de estocar os alimentos por um longo período. Por quê? Eles já estão em moradias fixas, eles já estão afixados numa determinada região. E com isso, naturalmente, né, com esse desenvolvimento, há melhorias consideráveis de vida, né? Há uma melhora tanto no desenvolvimento, na saúde, e como eles estão já aglutinados ali, já reunidos, começam a formar as suas próprias aldeias, o desenvolvimento das habilidades também começam a ser mais aprimoradas, e a agricultura, ele é um marco fundamental nesse processo. Certinho? Então, vamos aqui fazer um resumão geral. Tá? Vamos fazer aqui uma retomada do que nós conseguimos compreender aí no que tange as questões do período da pré-história, que antecede o momento da escrita, e entender a sua relação do período da pré-história, o momento do período paleolítico e neolítico e os hábitos de vida, que é o nomadismo e a sedentarização. Vamos lá. Então, o período paleolítico, vamos lá em tela, conforme vocês podem ver em tela, tá? Fiz aqui um resumão geral para vocês. No período paleolítico, tá? Qual era o hábito de estilo de vida que era desenvolvido por eles? O nomadismo, tá? Por quê? Conhecido, entre aspas, né, como os homens das cavernas, né? As principais atividades que eles desenvolviam naquela época era caça, pesca e coleta. Lembra do item, do tema que a professora falou, que eles eram caçadores e coletores? Então, eles tinham um estilo de vida nômades, tá? As comunidades humanas se mudavam de acordo com a necessidade de alimento e água. Então, conforme eles viam que faltava algum desses itens, mudavam-se para outra região. E isso foi acontecendo por muitos anos, até que alcançaram o desenvolvimento da agricultura e de outras habilidades, para que possam chegar, então, como vocês podem ver em tela aqui, o período neolítico, que é marcado pela sedentarização, tá? Esse momento, ele tem características fundamentais para o desenvolvimento humano na pré-história, tá? Há uma revolução agrícola, que a gente fala que é revolução neolítica, porque é nesse momento, né, em que o período se faz, o ser humano aprendeu a agricultura e a domesticar os animais. Com essa principal situação, eles começam a se fixar, tá, em uma determinada região. E por isso que são chamados de sedentarização, que é o oposto de nomadismo, tá? Então, enquanto no nomadismo eles se deslocavam de um local para o outro em busca de terra, em busca de água, em busca de alimentos, já no período de sedentarização, que é no neolítico, eles já procuram desenvolver habilidades e outras técnicas para se fixar nessa terra e desenvolver e suprir as necessidades que eles precisam para aquele momento. Certinho, pessoal? Deu para entender essa relação nesse período histórico, a compreender o que é essa tal de sedentarização, essa questão do nomadismo? Ficou fácil para a gente compreender essa ideia do período pré-histórico? Eu espero que sim. E para finalizar, eu quero deixar destacado que é importante nós estudarmos a história para que nós possamos conhecer e investigar o nosso passado, compreender o nosso presente e para que possa possibilitar
condições melhores para o futuro da humanidade. Então estudem, e estudem história, língua portuguesa, matemática e todos os outros conteúdos. Mas a história ela é fundamental para que a gente também possa pensar em melhorias de qualidade de vida, em melhores desenvolvimentos e pensar um pouco em como se deu a evolução da humanidade ao longo desses anos. Grande abraço da professora Elisa, espero ter contribuído com vocês e até a próxima.